O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos capítulo 5 diz: Entremente, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia se passado, e Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro repreendeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Amém. Vamos poder sentar. Ananias e Safira, casal que frequentava a igreja primitiva. Nós não temos a data desse episódio, né? Tipo, quanto tempo depois de Jesus ter sido assunto aos céus que se passou esse episódio. Mas, enfim, Deus é o mesmo, amém? Ontem, hoje e eternamente. Você já viu alguém morrer por defraudar as coisas de Deus? Um ponto que eu acho interessante aqui é no verso 11, diz assim: E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Aqui nós detectamos um problema na igreja, porque isso não é novidade. Nós tivemos os filhos de Arão. Como é que chamavam os filhos de Arão? Abiú e Nadab. Então, eles foram oferecer uma oferta, não foi? Diante de Deus, e diz a Bíblia que saiu fogo do Senhor e os consumiu. Moisés não teve nada a dizer. Arão ficou lá entristecido no canto, vai questionar o quê? Quem fez foi Deus. E os filhos de Arão não foram defraudar o Senhor. Eles foram levar uma oferta. A oferta não foi aceita e eles foram fulminados. Analisa se aqui em Atos, uma igreja que está sendo formada de muitos judeus, nesse episódio com Pedro, a igreja está sendo formada com muitos judeus, se era para ter todo esse espanto. Não, se os filhos de Arão foram fulminados e a intenção deles não era defraudar ninguém, nenhum dos seus irmãos,
nem defraudar a Deus. Eles apenas foram exercer um ofício que Deus não lhes tinha permitido. Deus não lhes tinha vocacionado, separado. É por isso que muita gente vai para o inferno simplesmente porque recolhe dízimo. Ou deixa de dar dízimo, administra o seu próprio dízimo. Se não é sacerdote, não pode administrar dízimo. Se meter a mão em dízimo, está ferrado, porque está exercendo uma função que não é sua. Enquanto tu sentares em um banco, tu não és sacerdote, tu és apenas ovelha. E repito, apenas. Eu não sento em banco, eu não ouço ninguém. Aliás, que eu nem consigo. Quando eu tento ouvir alguém, o Espírito Santo me incomoda de tal maneira que eu tenho que sair da frente daquela pessoa. Ele não me chamou para ouvir, ele me chamou para falar. Se você está aí, é porque você não é sacerdote. Sacerdote não precisa ouvir ninguém, porque acima de um sacerdote só existe um grande e tremendo Deus. Ananias e Safira, depois do episódio, eles causaram um impacto, né? Como diz no verso 11, grande temor se apoderou de toda a igreja e todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Ou seja, as pessoas, como é que é? Ananias e Safira caíram mortos, por quê? Porque foram lá com uma história de oferta, não sei muito bem o que houve, e mentiram lá para o apóstolo Pedro, caíram mortos, caramba! Não, deveria ser assim, caíram mortos, tá legal, Deus é o mesmo, né? Foi que nem fez com os filhos de Arão, né? Tá, beleza, não tinha que causar nenhum espanto. E se eu ver alguém aqui cair morto, não vai me causar espanto. Só vou dizer assim, irmão, caju fica ali, caju. Porque o nosso Deus, nós temos dito e acertadamente temos dito que Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Amém, meu irmão? Ele é o mesmo, não mudou. Então esse espanto me chama logo de cara, assim, muito impacto, porque isso é marcante com povos que começam a se reunir para servir a Deus, já conhecendo conceitos do Antigo Testamento, quando se convertem ao Novo Testamento, a Jesus Cristo, eles ficam assustados com algumas coisas. O nosso Deus mata, e eu tenho uma lista de gente que já morreu aqui nessa vizinhança, gente que já acabou louco, gente que acabou em depressão, gente que... é coincidência que todos eles são aqueles que se levantaram contra o ministério? É coincidência? Não é coincidência, porque Deus já falou que vai fazer juízo contra todos aqueles que se levantaram contra a geração Jesus Cristo, e eu estou apenas esperando, eu espero ver o massacre de Deus com a minha fome e sede de justiça. Hoje eu liguei a televisão de manhã, aí vi uma besta. Vocês sabiam que tem besta que fala? Eu vi uma besta chamada Edir Macedo. O cara palhaço com uma capa de Batman, latindo num lugar que eles chamam Templo de Salomão. E lá está o camarada com uma porcaria de uma capa nas costas, latindo. Eu disse assim, Deus, eu não entendo a profundidade da tua misericórdia e os teus projetos. Verdadeiramente o Senhor é tremendamente glorioso, porque eu não entendo por que uma besta dessa ainda respira o ar que está sendo utilizado para tantas coisas. Não entendo. Que utilidade tem naquela besta chamada Edir Macedo respirar sobre a terra? Que utilidade tem aquele traste? A utilidade dele é toda para o diabo. Mas Deus tem seus planos na sua soberania. Amém, irmão? Então, Deus aguarda a hora certa. Mas com certeza, a hora dos amalequitas vai chegar. Tem algo que eu acho fantástico, já que pegamos esse contexto. Quando Deus diz assim, olha, eu vos darei uma terra, a terra do Amorreu, do Eveu, do Jebuseu, a terra do Filisteu, eu vou dar essa terra para vocês. Mas não agora, porque eu estou esperando que a medida dos amorreus transborde.
Eles estão na impiedade, eu vou arrancar essa terra deles, mas eu quero que eles pratiquem mais impiedade ainda. Eu vou deixar a impiedade deles transbordar, ou seja, eles iam estuprar, eles iam seduzir crianças, eles iam fazer rituais de magia negra, eles iam esquartejar, eles iam tomar casas, eles iam saquear o inocente. E Deus está dizendo, eu quero que eles façam isso. Quando a medida deles transbordar, eu levo vocês para massacrar a terra deles, eu expulso eles da terra deles. Tem coisas que só Deus faz, mas Ele diz, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. E aqui, irmão, volto a falar nesse negócio que tanto me causa impacto. Se você crê que serve um Deus poderoso, quando o impacto dos feitos de Deus acontecer diante dos teus olhos, você não tem que ficar tão, entre aspas, né, vou usar a palavra, horrorizado. Caramba, Deus matou Ananias e Safira. Caramba, matou. Ué, pior do que matar, Deus fará. Não fará? Você não tem plena consciência de que os infiéis não herdarão o reino de Deus? Eles serão lançados não por uma morte momentânea, mas por toda a eternidade de tormento no inferno. Como é que alguém se escandaliza que Deus matou um traste, um enganador, um mentiroso, um falso dentro da sua igreja? Como alguém se escandaliza com isso e não se escandaliza quando sabe que no inferno padecerão eternamente? Sabe por quê? Porque não crê no inferno. Muitos até só crerão quando pisarem lá. Muitos só crerão no inferno quando pisarem lá e vão descobrir que a Escritura não é mentirosa, que o Filho de Deus veio à terra, falou do inferno, não é um mentiroso. Mas as pessoas não creem, essa é a verdade. Devia ter israelita lá no meio da igreja judeu, que quando ouvia a história de Arão, os filhos de Arão, como é que é? O fogo do Senhor consumiu os filhos de Arão? Tá. É assim que muita gente se comporta. As pessoas ouvem as coisas, mas aquilo não faz parte delas, aquilo fica aqui, ó, na memória. O cara é o inteligente. Não, eu conheço a Escritura, os filhos de Arão, blá, 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 está tudo na mente. Está tudo na mente do cara. Não, porque Moisés abriu o mar vermelho, porque o exército do Egito, blá, 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 Moisés disse isso, Moisés disse aquilo, a Bíblia e tal, está tudo aqui na mente. Mas não desceu ao espírito, não vestiu o seu espírito. Ele é o sábio, mas não é o valente. Porque valente não é quem tem conhecimento, valente é quem aposta a vida no conhecimento que tem. Esse é o valente. E Deus não está procurando sábios e entendidos, nem como a Bíblia diz, o meu povo será sábio e inteligente. Deus não está procurando gente sábia e inteligente. Ele disse que o seu povo será sábio e inteligente, mas Ele não está procurando sábios e inteligentes. Está procurando muito mais que isso. Porque de sábios e inteligentes já passaram um monte de besta por aqui, e hoje estão desviados, alguns já baixaram ao inferno. Quando a Escritura, Jesus se manifesta, a samaritana diz, Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu te digo, até alguém sem muita inteligência e sem muita sabedoria pode reconhecer que o Senhor é Deus, porque os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Até uma mula confessou Deus diante de Balaão. Um grande temor caiu sobre a igreja, mas eu entendo, não só por esse episódio, tantos outros, que as pessoas não deveriam se impactar com certas coisas. Caramba, Deus fez mesmo? É isso aí, Deus é tremendo, acabou. Não, mas isso aqui impactou demais, foi um assombro, né? Todo mundo ficou atemorizado. Caramba, agora é melhor a gente, já que Deus matou Ananias e Safira, peraí, me dá um espanador para mim, e limpando meu caminhozinho aqui, porque a coisa está séria, Deus matou Ananias e Safira. Sabe quem faz isso? Que vai limpando seu caminhozinho, porque Deus matou Ananias e Safira? Os safados, os falsos, os canalhas, os que passeiam dentro da igreja.
Porque quem é santo, quem é verdadeiro, quem é justo, quem credibiliza a palavra, credibiliza o Espírito e o seu mover, quem dá ouvidos à palavra de Deus e à mensagem que Deus traz na terra dos mortais, esse não precisa purificar o seu caminho, esse já o tem purificado. Eu não vou limpar meu caminho porque sei que Deus jogou um raio na cabeça de um desgraçado. Não é por isso que eu vou purificar o meu caminho. Deus não precisa matar ninguém para eu purificar o meu caminho. Deus não me precisa apontar na cara, não precisa me dizer nada. Eu li aqui, a Escritura diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso tem que me bastar. Ananias e Safira, dois malandros. As igrejas sempre foram cheias de malandros. Ananias e Safira são dois espertos. O que acontece? Surgiu lá um mover, Deus não pediu, não houve profecia. Tragam seus bens, venda a sua casa, venda o seu cachorro, seu cavalo, seu papagaio. Não houve nada disso. Aconteceu alguma coisa lá, eles entenderam uma coisa até errada. Entenderam até errado. Estavam vendendo suas propriedades e dando dinheiro para a igreja. E a igreja estava tendo um trabalhão de administrar isso e sustentar todas as famílias. Estava dando um trabalho para Pedro, lembra das contendas? Quer dizer, Pedro, isso e isso. Não, vocês separam aí homens inteligentes, sábios, para cuidar dessas coisas. Mas eu e os apóstolos, nós vamos cuidar da palavra. Lembra dessa contenda? A contenda existiu porque havia uma coisa errada acontecendo. Igreja não tem que administrar bem de ninguém. Cada um que cuide da sua vida. Cada um que cuide do seu bem. Se Deus mandar você vender a tua casa e dar para a igreja morar debaixo do viaduto, é problema teu com Deus. Eu não tenho nada com isso. Se Deus mandar você dar os teus bens para a igreja e ficar com fome e morrer de fome, é problema teu com Deus. Eu não tenho nada com isso. E você pode, mas eu dei o meu dinheiro para a igreja, problema teu, eu não te pedi nada. Te pedi alguma coisa? Não, então é problema teu. Foi a minha palavra que disse, a mesma coisa, foi a palavra de Pedro que disse: vendam suas propriedades e tragam. Não, aconteceu lá uma situação, quando Pedro chegou, um fez: Pedro, está aqui, eu trouxe. Não necessariamente que tenha dado tudo, eu trouxe essa oferta. E aí começou aquele mover. Ananias e Safira disse o quê? Não posso ficar de fora dessa. Não posso ficar de fora dessa, não no sentido de estar sendo participante desta glória ou deste mover, mas eu não posso ficar sendo visto de forma diferente aos olhos de Pedro. Só que alguns tinham a ideia, alguns estavam realmente desfazendo das suas propriedades, mas Ananias e Safira eram participantes desta ideia? Não. Então eles conferenciaram lá: vamos fazer o seguinte, vamos vender a propriedade, mas não vamos ficar sem nada não, vamos vender e vamos dizer que vendemos só, portanto, o resto a gente guarda. E imagino eu que Ananias seduziu a sua mulher, né? Normalmente, coitada das mulheres, são as mais seduzidas, são tão inocentes. Só Eva era esperta, Eva inverteu, conseguiu seduzir Adão. Mas de um modo geral, né, o homem sempre influencia a mulher. Eu vou explicar isso daqui a pouco, como Deus tem compaixão e misericórdia. Sem apedrejamento, irmão, guarda o sapato. Então, quando eles conferenciaram, vamos fazer tal, aí a mulher dele, então vamos. Aí foi lá. Quando eles conferenciaram aquele erro, Deus viu, por que não os matou na hora? O próprio apóstolo Pedro diz assim: Ananias, tu não mentiste aos homens, tu mentiste a Deus. Mas ele mentiu a Deus quando ele chegou na presença de Pedro? Não, ele já tinha mentido lá no canto dele, lá debaixo da casa dele, aonde quer que ele resolveu mentir, ele já tinha mentido lá. Mas Deus escolheu a hora certa de o matar, na presença de Pedro. Irmão, incrível, Ananias e Safira, para chegar nesse ponto, deviam estar frequentando a igreja já há um tempão. A sombra de Pedro estava fazendo horrores.
Pedro estava com uma autoridade, demônio sai. Pedro estava ressuscitando os mortos, curando enfermos, a sombra dele. Diz a Bíblia que as pessoas colocavam as camas dos enfermos para que pelo menos a presença de Pedro, a sua sombra, refletisse, e diz que todos eram curados, os demônios eram expulsos. Tem pessoas que não interessa, podem ver o milagre que for, são os descarados espirituais, são os irreconciliáveis. Pode ver o milagre que for, não toma vergonha na cara. Ananias e Safira eram desses. Estão vendo milagres incalculáveis. A Bíblia diz que Pedro passava e as camas ficavam vazias. Paralítico andava, coxo se levantava e morto ressuscitava. Pois eles ainda insistem, vamos mentir para Pedro. É impossível mentir para um homem cujo seu tabernáculo é templo do Espírito Santo. Tanto que Pedro diz assim: olha, Ananias, você mentiu, mas não sou eu que vai te matar, não. Tu não mentiste aos homens, tu não mentiste a mim, tu mentiste a Deus. É Deus que exerce o juízo, ele te mata. Pouf. Triste não é a morte de Ananias, triste pode ser o seu julgamento final. Isso é que lamentamos. Não lamentamos por quem morre. Eu me angustio, eu choro, eu lamento sim por quem baixa ao inferno, porque não tem mais jeito, não tem mais fuga, não tem mais escape. E de pensar em uma pessoa abandonada aos tormentos eternos, eu me compadeço. Tem momentos de ira que eu digo, bem feito, desgraçado, foi para o inferno. Mas quando eu estou quieto no meu canto, eu lamento pelos que baixaram, não à sepultura, mas ao inferno. Isso é tão cruel que tem doutrinas por aí que nem acreditam nisso. Pois eu aposto a minha vida que Jesus, o que morreu na cruz por amor e justiça, esse Jesus também lançará no inferno eternamente. Ananias e Safira não querem ficar para trás. Vão vender, vão me enganar, chegou lá. Aí daqui a pouco vem a mulher dele. Aí Pedro, ei, Safira, aquela propriedade vocês venderam por tanto? Ela, por tanto. Mas foi por tanto mesmo? Foi por tanto. Eu acho que Deus tem misericórdia de algumas mulheres. Tipo assim, essa mulher foi seduzida pelo marido dela. Vamos dar uma chance a ela, Pedro. Pergunta a ela, quem sabe ela vença a obstinação do seu coração e não se entregue tanto. Quem sabe, de repente, ela diz assim, não, Pedro, na verdade não foi por tanto, não. Sabe, meu marido aí foi por X. Quem sabe? Então, ele foi e deu a chance. Aí deu aquela propriedade por tanto. O homem já tinha trazido o dinheiro, já tinha entregue o dinheiro, já tinha morrido. Pedro poderia dizer simplesmente assim, ô mentirosa, você que conferenciou com teu marido já foi, agora é tua vez. Pruf, ela caiu. Não. Só que tem gente que está obstinada demais e não entende a oportunidade que Deus está dando. Quando Deus mandar te fazer uma pergunta, é porque Ele já sabe a resposta certa e a mentirosa. Te liga, deixa de ser trouxa. Não, mas se eu falar a verdade, vou levar de cinturão de couro. Não existe, mas vamos supor, leve de cinturão de ferro, leve de cinturão de aço. Vale mais ter os ossos quebrados por Deus do que tê-los preservado e lançar no inferno. Pedro deu oportunidade para Safira, mas ela não se rendeu, não aceitou a oportunidade que o Deus Todo-Poderoso estava dando. Outra coisa interessante, Pedro diz assim, vem cá, isso eu acho fantástico, meu irmão. Espera aí, alguém pediu para você vender? A Bíblia não diz isso? Pedro não pergunta, alguém pediu para você vender? Não. Não estava no teu poder, não era teu? Alguém quis alguma coisa, alguém questionou você? Não era tudo teu, não estava tudo no teu domínio?
Ninguém te pediu nada, ninguém te obrigou, ninguém disse para você vender, ninguém disse para você trazer nada, foi você que decidiu. Irmão, olha a loucura do ser humano. Ele poderia simplesmente, Ananias e Safira, poderia ter feito o seguinte: vamos vender a propriedade, um exemplo, por 10 mil, vamos chegar para Pedro e vamos dizer: Pedro, vendi por 10 mil e quero dar 5 mil, acabou. Mas não, eles mentiram, eles venderam por 10 mil e chegou lá para Pedro, disseram que venderam por 5 mil, tipo assim, estamos entregando o nosso tudo. Foi isso. Eles poderiam vender por 10 mil, está aqui Pedro, trouxe 5 mil e estou com 5 mil que é meu, eu vendi por 10 mil, estou dando 5 mil para a obra e estou ficando com 5 mil. Ninguém o questionaria nada. Mas todo mundo está dando tudo, mas o meu trato com Deus foi que eu ia dar 50%, a metade é problema meu, e acabou a história, sou eu e Deus. Quem é verdadeiro, meu irmão, fica sempre de pé. Quem é verdadeiro até se erra, Deus o sustenta e não deixa cair. Porque tem pessoas que são verdadeiras, não entende alguma coisa, comete delito e desliza, mas Deus o dá a mão. Porque 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o levantará o Senhor. Deus conhece o coração, meu irmão. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja limpo, seja transparente. Mas tem alguns que querem aparência. Aí, não, porque depois Pedro vai dizer, vai olhar para a gente com olhos diferentes. Tem gente que quer isso, quer que homens o olhem. Irmão, o importante é como Deus te vê. Aqui no ministério, não tem caderneta de dízimo. Às vezes eu vejo lá uns dinheirinhos com um elástico, R$500 no elástico, que Deus abençoe e multiplique. Quem botou aqueles R$500 lá no elástico? Não sei. Não me interessa. Não sei e não me interessa. Às vezes tem gente lá que eu olho, abro a caixa de oferta ali, R$1.000. Aquilo ali a pessoa entregou de um mês? Ou ela juntou 2, 3 meses, 4, 5 meses? Não sei, não me interessa nada. Não é a minha palavra que diz: trazei os dízimos à casa do tesouro e eu vos abençoarei. É a palavra dele, do santo, do majestoso, do glorioso. Teu negócio é com Deus. Mas tem gente que não entende, quer aparecer. Você não tem que aparecer. Tem outros que não entendem que o seu negócio é com Deus. Pensei que nunca fosse falar sobre isso. Às vezes eu abro a caixa de oferta ali, sou eu que tenho que abrir, né, irmão? Sou eu que tenho que abrir, né? Uma vez eu vi um irmãozinho, eita gente ignorante. Não, eu estava lá na igreja, eu vi o pastor abrir a caixa de oferta. É mesmo, quem tu queria que abrisse? A tua mãe? Quem é que tem autoridade para mexer na casa de oferta? É o teu parente, a tua mãe, é o teu filho, é o teu pai? Não é o pastor que tem que mexer naquilo? Não é ele que tem que administrar? Não é ele que é o sacerdote? Não foi a meu respeito, não, foi um lugar aí por onde eu passei. Falei, ué, e tu queria que quem mexesse? Você? É, né, irmão? É o pastor que tem que mexer. Infeliz. Às vezes, irmão, algumas coisas me chamam quando eu mexo na casa de oferta, me chama atenção. Tem algumas moedinhas, algumas notas que estão assim, ó, amassadinha. Eu imagino, eu já vi pessoas assim. Eu não interpreto isso por mal, porque o meu coração, graças a Deus, eu primeiro sempre penso no bem, até que me provem o contrário. Por isso eu sou um homem segundo o coração de Deus. O cartão postal do meu coração é o bem. Eu me conheço muito bem e sei que é isso. Aí a pessoa bota às vezes uma nota amassadinha assim dentro da caixa de oferta. Quando eu pego a nota, tem que abrir devagarzinho assim, senão rasga o dinheiro.
Eu imagino que sabe que tipo de pessoa é esse? Tipo de pessoa não no mau sentido, tá? Não é isso. Não estou falando mal dessa pessoa que faz isso. Eu imagino que a pessoa, devido à sua humildade, ou devido à sua timidez, essa é a palavra, devido à sua timidez, às vezes a pessoa vem com dinheiro, amassa e põe na caixinha para ninguém ver o que ela pôs, então ela põe assim amassadinho. Talvez por algum motivo, não sei, ela tem vergonha da oferta que está dando, ou não quer que ninguém veja. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte: pegue a sua oferta, ela pode ser a moedinha de 50 centavos, de 10 centavos, tu está tirando daquilo que Deus te deu, pega e levante para Deus, apresente, glorifique e põe lá no gasofilácio. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se a tua oferta é santa, quem te julga é Deus. Se é profano, quem te julga é Deus. Se alguém vê, por acaso alguém passou e viu que você está dando 10 centavos, é problema teu e Deus. Ai daquele que falar da oferta que um homem entrega para o seu Deus. Eu entendo, porque também já frequentei igreja, e eu andava 8 quilômetros. Eu andava 8 quilômetros nos dias de culto para economizar na época R$1,50 de passagem de ônibus. Eu andava 8 quilômetros 3 vezes na semana para ir para o culto. Então, na hora de alguma oferta, eu realmente tinha timidez mesmo. Eu ia assim, com calma e pá. Mas a Escritura diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E eu sou testemunha de que esta palavra é verdadeira. Hoje os meus 2 carros somam R$60 mil. E se alguém disser: o pastor tem carro de R$60 mil, se Deus mandar, compro de 100 mil e não tenho satisfação a dar a ninguém. Da mesma forma, quando você tiver a sua oferta, você não tem satisfação a dar a ninguém. Se é pouco ou muito, é problema teu. Quem te julga não é homens, e quando os homens baterem o martelo, não vai alterar em nada a tua vida, somente quando Deus bater o martelo. O Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei, Ele nos salva de toda e qualquer língua e de qualquer situação. Então, meu irmão, Paulo diz assim: vendido não era teu, ou seja, Pedro diz: vendido não era teu, ou seja, quando você vendeu, não era teu, ninguém te pediu nada, não estava no teu poder, ninguém pediu nada a você. Irmão, já teve gente aqui nesse ministério que veio chorar muita miséria. E como eu não tenho listinha de dízimo, de quem dá dízimo nem nada, falei: é incrível, como é que essa pessoa, tanto tempo no ministério, ainda chora tanta miséria, se outros que chegaram em tão pouco tempo, Deus já tem abençoado, prosperado, dado carro, feito negócio, Aí o Espírito Santo diz assim: pergunta a ele. Aí eu vou e pergunto: vem cá, irmão, você é dizimista? Ah, não, pastor, eu nunca pude ser dizimista. Ah, então vai viver na miséria a vida inteira. É a lei de Deus, meu irmão. É assim que funciona. Não, pastor, mas eu não tenho condição. Você almoçou hoje? Quanto custou o seu prato de comida? R$5? Então você ficou devendo 50 centavos de dízimo para Deus. Deveria ter comido só R$4,50. Se tu está comendo, se tu está vivo, meu irmão, se algum recurso chega na tua mão, seja fiel no pouco. O teu pouco pode ser muitas vezes 10 centavos. Eu conheci um irmão no seminário que um dia falaram assim para ele: aqui ó, estou te pagando aquele negócio. Ele era vendedor da Ática, um negócio de livros. Aí ele levou um livro para o irmão falou: tá aqui ó. Aí ele: peraí, deixa eu te dar o troco. Aí o outro falou assim: não precisa de troco não. Ele falou: não, irmão, eu quero te dar o troco, porque se eu não te der o troco, dá mais trabalho para mim, porque eu vou ter que dar o dízimo desse troco. E o troco era 10 centavos.
O troco era 10 centavos. Mas ele falou: irmão, se eu não te der esse troco, eu vou ter que anotar, porque eu não deixo passar nada. Agora, é um nada, é o camarada e Deus. Ananias e Safira não quiseram aparecer para Deus, eles quiseram aparecer para os homens. A tua oferta vai te condenar se você estiver dando ela para homens e não para Deus. A oferta de Ananias e Safira era para aparecer diante de Pedro e não diante de Deus. Toda a igreja ia dizer: Ananias e Safira vendeu a casa, entregaram o seu tudo, e a igreja ia dar testemunho em cima de uma mentira. Deus não dá testemunho em cima da mentira. Vigia, irmão, te cuida, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amém? Você não tem conta nenhuma a prestar a homens, exceto se Deus entra na história e te exige. O que Deus te exigir, é isso que você tem que fazer. Mas a tua satisfação, quando a oferta da Escritura exige você e Deus, é você e Deus, e você não tem satisfações a dar a ninguém. A paz para a igreja. Eu tive uma visão com o irmão Alex. Ele estava ali na porta e eu vi aquele homem, de vez em quando eu vejo aquele homem muito forte, tipo aquele filme O Hulk, e ele tirava ele dali, da onde ele está, e ele ficava protegendo ali a porta, e ao mesmo tempo ele recebia muitas flechadas. E logo depois, quando o senhor cantava o segundo louvor, esse mesmo homem falava da maçonaria, né, naquele louvor. Esse mesmo homem, ele com uma espada muito grande, eu vi alguns homens, tá, como se fosse numa igreja, estavam de ternos e chapéu, e ele vinha com essa espada e ele cortava literalmente a cabeça desses homens. E no terceiro louvor que o senhor estava louvando, eu vi a irmã Cláudia, ela estava aqui em pé, e eu vi um anjo, e esse anjo ele entregava uma armadura para ela, tá? E ele colocava algo na cabeça dela que eu não conseguia identificar. E nos braços dela ele colocava tipo uma proteção também, e entregava a ela um escudo e uma espada. E ela tinha como se fosse um véu nessa armadura, sabe? E ao mesmo tempo ele saía daqui, aí eu vi o irmão Rômulo daquele lado ali, e esse anjo, ele dava essas mesmas armaduras que ele entregou para Cláudia, para o irmão Rômulo também, até aqui. Bem. Ô Marquinhos, ô Alexandre. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã, eu vi aqui na frente se formar um jardim. Eu fiquei observando a igreja se transformar num jardim e vi muitas rosas nesses jardins. E algumas rosas eram rosas escuras, e algumas rosas já estavam morrendo, e umas rosas só estava o caule delas, bem dizer, seco. E vi o Senhor pegar algumas rosas e retirar desse jardim, como se tira algumas ervas daninhas, o Senhor vinha limpando, tirando as ervas daninhas e algumas rosas que estavam mortas já, mas algumas ainda estavam com sobrevida. E também vi algumas rosas lindas, bonitas, com vida. E vi o Senhor pegar algumas rosas, levar até a sua narina e cheirar essa rosa. Então o Senhor pegou essas rosas e levou junto com ele. Então essa visão cessou. Amém. Amém. André.
Amém. Pastor, Deus me mostrou essa placa aqui, Bíblia assim, essa espada, me mostrou em formato de espada, e eu via esta espada cortando o globo terrestre, e ela entrava de um lado e para o outro, ela penetrava, saía e retornava, de modo que ela perfurava toda a terra. Deus me deu essa visão. No momento, essa visão veio no momento do louvor, cumpriu-se Malaquias, essa visão da espada. No momento do louvor, aquele louvor, eu encontrei um amigo, eu vi resplandecer uma luz muito imensa sobre a congregação. Deus trouxe um mover de cura nessa manhã ao seu povo. Deus me mostrou, pastor, um anjo. Esse anjo, ele é branco, é um anjo de luz, muito intenso a sua luz, e eu vi esse anjo partindo um pilar, e esse pilar era de ferro, era semelhante a uma coluna muito forte, e ela quebrava. Nessa manhã Deus me deu essa visão até aqui. Amém. Aleluia. Paz, irmãos. Mestre, bem no começo, ali quando o senhor começa a dedilhar, eu via 14 bandejas aqui na frente. 7 delas tinham como se fosse uma coluna de pedra, e com alças essas 7 colunas. E do lado esquerdo tinham 7 corações, e esses 7 corações sangravam. Amém. Hoje eu tive uma visão, mestre, naquele louvor Amigo Fiel. Eu via várias partes do corpo, e essas partes vinham do céu como orelhas, mas eram de ouro, como pernas de ouro, braços de ouro. E esse braço do Senhor, do direito, que eu tinha tido a visão na quarta-feira, ele foi trocado nesta manhã. O que veio do céu e colocado no lugar um braço de ouro, o braço direito do Senhor. Louvado seja Deus. Irmã Carol, eu via, no momento dos louvores, saírem umas pedras muito pequenas da sua cabeça. No momento da adoração, eu via que aquelas pedras iam saindo, eram pequenas essas pedras, e eram retiradas da sua mente. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, intrigante. Eu via o céu se abrir sobre a nação brasileira. E eu via cair vários papéis, e esses papéis tinham o número 17, sendo que caía um bocado desses papéis. Depois eu vi 3 peneiras no céu. Então, esses papéis, eles começavam a cair dentro dessa peneira, mas eu não via passar, mas vi vários desses papéis, e esses papéis não tinham cores definidas, e eles caíam sobre a nação brasileira. Amém. Irmão Davidson, eu vi, irmão, você recebeu um baú de prata, e eu vi um anjo, ele tinha uma chave na mão, ele tinha uma argola na frente, e essa chave era antiga, mas não lhe era entregue. Então eu vi o irmão Rômulo, mestre, receber o mesmo baú, só que o baú do irmão Rômulo, a metade prata e a metade ouro, e também a chave ainda não era entregue a ele. Eu vi a senhora, irmã Cláudia, receber um baú de ouro, e a chave lhe era entregue.
a chave do baú que a senhora recebia, o anjo lhe entregava. E essa chave e essa argola que tinha nela era a chave antiga. Amém. Irmão Rubens, eu vi, irmão, você tremer. A sua estrutura tremia muito. Então o anjo se aproximou de você e te segurou, te restabeleceu, irmão, no lugar. Amém. Irmão Fernando, Deus vai te dar uma grande prova, irmão, dentro da sua casa. Mas essa prova é para você descobrir o que tem dentro de você. E eu vejo a sua casa rachar. Mas foi você mesmo que rachou. Deus vai te dar essa prova, irmão, vai te testar, vai te provar dentro da sua casa, diz o Senhor. Neto, eu via aqui dentro uma barreira, um muro de pedra na sua frente. Você não conseguia enxergar o púlpito durante a palavra. Eu estou falando contigo, mas eu ainda consigo ver esse muro de pedra na tua frente, irmão. Aleluia, Jesus. Mestre, no momento que o Senhor falava sobre coração puro, naquele contexto de oferta, né, que o Senhor usou a expressão, a referência daquele dinheiro amassado, e no exato momento que o Senhor falou que tem o coração puro, eu vi uma pequena corrente sair do coração do Senhor e ligar ao coração do irmão Alexandre Genésio. Impressionante. No momento que o Senhor falou de coração, essa corrente saía e ela ligava os dois corações. Louvado seja Deus. Ainda naquele louvor, amigo fiel, eu vi um homem, mestre, e esse homem, ele entrava na congregação, ele ficava andando sobre a congregação, e a vestidura dele era Bíblia sim, Constituição não, ele tinha um vestido preto, e o que estava escrito era Bíblia sim, Constituição não, essa espada que o irmão André acabou de mencionar. Aleluia, mestre, até aqui. Amém. Deus. Rapaz, mano. Irmão Clóvis. Deus traz uma resposta a ti por orações que você está fazendo. Houve um período em sua vida que você, irmão, teimou com Deus. Tu sabias que Deus não queria mais, mas você deixou seu coração falar mais alto. E você interrompeu projetos que Deus tinha contigo naquela época. Foi uma época, irmão, que tinha uma mulher. Deus me mostra uma mulher, me mostra uma criança. Não sei se ele informar se essa criança era filho dessa mulher. Eu vejo uma moto. Foi nessa época. E assim te manda dizer o Senhor: meu servo, eu desenterro essa adaga hoje e atentai para que os projetos na sua vida se completem. Assim eu te digo nesta manhã. Irmão Diego, assim te manda dizer o Senhor da geração Jesus Cristo: não és porque eu te honro
que és os projetos que eu tenho para a sua vida. Eu conheço o teu coração, conheço a tua sinceridade. O caminho que tu trilha não és reto. Deus me faz contemplar agora, irmão, um caminho, um zigue-zague curto, não um zigue-zague longo. E assim te manda dizer o teu Senhor. Não se preocupe com a obra que eu tenho a realizar em sua vida. Endireitai o seu caminho. Eu já te disse para andar no espiritual. Eu chamo os que não são para serem. Se esvazie e deixe o meu espírito te conduzir. Assim eu te digo nesta manhã. Eu tenho uma palavra para a geração de Jesus Cristo, não somente os que estão aqui, mas os que estão assistindo pela internet também. Assim diz o Senhor do mestre Tupirani: os que têm me buscado na intimidade, pedindo para eu mostrar o que eu fiz. No caso, irmãos, são vocês falando o que eu fiz na oração de vocês. Eu digo para vocês que a cada oração que vocês estão ousando levantar contra mim, vocês estão descendo ao abismo, pois vocês estão me chamando um Deus de mentira. Porventura, o que eu tenho falado aqui, em nada, vocês tenham sentido a espada em vocês? A estrada mesmo de vocês é limpa até hoje? Eu sou um Deus mentiroso? Eu sou um Deus de brincadeira? Eu digo para vocês nesta manhã, vocês estão descendo ao abismo cada vez mais. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Até aqui, mestre. Quando o Júnior estava louvando aquele louvor do vaso, eu tive uma visão com um irmão daqui que está assistindo o culto junto conosco. Eu vi um homem, esse homem brilhava muito que nem ouro assim, e eu vi o irmão louvando, mas o irmão estava que nem um vaso, e esse homem veio com um martelo também de ouro e quebrou, mas não quebrou o irmão inteiro, quebrou a parte de cima assim do vaso, no lado esquerdo. Amém. Ainda tem uma palavra de Deus sobre esse vaso quebrado. Irmão Marcos, prepara para ser moído. Prepare-te para ser moído e quebrado, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando o Senhor falou na pregação, mestre, que alguns ficariam temerosos com o que Deus ia fazer, se Deus matasse, e eu vou limpar o meu caminho. E nesse momento, quando o Senhor disse que quem estava limpando o caminho seria um safado, enfim, quando o Senhor estava dando essa palavra, eu vi um raio muito real, e esse raio percorreu no meio da congregação. Um raio que nem um relâmpago assim, e ele percorria, não toda a congregação, mas assim no meio do primeiro corredor da direita, de quem está do púlpito ali do lado do Afonso, ali corria esse raio. Amém. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Estou dando um tempo para que alguns se consertem, se unam aos verdadeiros e sejam verdadeiros, pois o meu tempo será breve e curto e as ampulhetas estão se findando. Tenho uma visão que eu vejo uma ampulheta, e essa ampulheta é mexida muito rapidamente, e
como se a areia cai mais rápido, mas ainda tem areia. Estou vendo isso. E isso não é a vida só de uma pessoa, é esse tempo que Deus falou agora. Deus precisa de verdadeiros, diz o Senhor. Ele necessita de verdadeiros. Deus precisa daqueles que não tenham mancha nenhuma. Uma palavra é soada dentro da minha mente. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu ando no meio de vós. Santificai-vos, santificai-vos, para que quando eu andar no meio de vocês, eu não venha vos consumir, pois brevemente descerei em poder e em glória no meio de vocês e matarei o que não me agradar. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tive uma visão de uma grande destruição, como se fosse um tufão. Eu vejo só o vento levando muitas coisas. E eu vejo escrever a palavra breve. Amém. Amém. Alguém mais? Quando o irmão Davidson ele estava aqui falando, eu via você, Luciana, afundando. À medida que o irmão Davidson ia falando, você ia afundando, afundando. Chegou a ponto que eu só via parte da sua cabeça. E enquanto você falava, irmão Davidson, o anjo veio aqui na frente e te entregou a chave do baú. Enquanto o irmão Rômulo falava, o anjo foi a Blumenau e entregou a chave do baú ao irmão Rômulo. Amém, mestre. Até aqui. Eu vi uma espada diante do Paulo Sérgio. Era um pouco meio inclinada, Paulo, essa espada. Aí eu vi um anjo chegando diante de ti e embanhava essa espada. E partia, saindo também de lado. Em seguida, eu vi você caminhando, só que caminhava em cima de uma corda bamba. Durante o louvor, eu vi um anjo chegando atrás da Ironilde, pegava ela pelo cabelo e puxava com muita raiva, arrastando em direção da porta. Eu vi a Rosana, onde ela está sentada, mas o corpo dela era um esqueleto. Maria, eu via dentro de ti, via teu coração, e o teu coração está negro. Eu tive uma visão, que eu não sei se eu vou conseguir expressar ela. Eu via um homem em cima de um cavalo preto. Esse homem estava vestido de preto. Esse homem galopava no cavalo no ar, como se estivesse voando. Esse homem jogava um laço sobre a igreja. Esse laço era uma língua
como que se fosse uma corda. E assim diz o Senhor: muitos aqui foram lançados pelo diabo através das más línguas. Alguém mais? Não? Então vamos ficar de pé. Dizia-se nos tempos antigos: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Agora esta palavra é nossa. Prepara-te, ó geração Jesus Cristo, para encontrares com teu Deus. Nós vamos provocar o mundo, irmão, mas só aqueles que Deus separar para essa obra. Assim como odiaram Jesus, quem tiver a palavra também será odiado. Lembrai-vos da palavra do Mestre, o Senhor de toda a glória. Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Quem tem a palavra é odiado. Quem não tem é um palhaço travestido de crente, fazendo amizade, beijinhos e abraços. O Deus da geração Jesus Cristo se autodenomina fogo consumidor. O Senhor que é a justiça nossa, Jeová Tissidikenu. O Senhor dos exércitos. Diz ele: eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. Sonda o teu caminho, irmão. Vê se tu estás no caminho da guerra ou da paz. Se tu estás no caminho da paz, esse não é o teu lugar. Geração Jesus Cristo foi levantada para a guerra. Analisa bem e veja o que você deseja da sua vida. Há uma palavra que diz: ser fiel até a... Esse é o projeto de Deus, te levar até a morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O teu nascimento foi uma dúvida em muitos sentidos, mas a tua morte em Cristo é uma certeza de que tu encontraste a vida. Aleluia. Irmão Fernando, eu contemplo você, irmão, num grande deserto. Mas eu vejo alguém do seu lado, irmão. E assim te diz o Senhor: corta os laços familiares, diz o Senhor. Caminhe comigo, não com eles, diz o Senhor, o teu Deus. Irmã Rosana, assim te manda dizer o Senhor: não corra e não te escondas, porque eu, Senhor, te vejo, diz o Senhor. Deus me mostrou os profetas e eu via um fogo sobre a cabeça dos profetas e um laço de fogo. Ele sai do púlpito e entrelaça os profetas. Esse laço é muito forte, muito violento, e ele prende os profetas ao púlpito, mas nem todos.
estão nesse laço. Assim diz o Senhor nesta manhã. Marcelo, eu te vejo como uma árvore. E eu vejo muitas serpentes subindo e descendo sobre essa árvore. Manda dizer o Senhor, nessa manhã. Sairá o cumprimento da palavra do Deus Todo-Poderoso, em que este lugar estava em chamas e o fogo consumia os moradores do Santo Cristo. Eu vejo essa visão novamente. A profecia grita, diz o Senhor, e eu trago muito em breve o seu cumprimento, diz o Deus Todo-Poderoso. Diz o Senhor nesta manhã. Quando o irmão André falava do laço dos profetas, Deus me mostrava, mestre, o irmão Cid e a irmã Késia fora desse laço, irmão. E assim te manda dizer o teu Deus, irmão Cid. Não te contentes com o que tem recebido. Buscai mais de mim, diz o Senhor. Ajuntai aos profetas, diz o Senhor. E isso depende de ti, diz o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bendito Deus, eterno Pai, glorioso, santo, majestoso. Tu és Deus, Senhor. Tu és mestre. Tu disseste, vós me chamais mestre, fazeis bem. É o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos aconselha, é o Senhor quem nos admoesta, pois está escrito, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Assim, Deus, aqueles que te aceitam como tu és, não aqueles que querem te remodelar ao seu caráter humano, mas aqueles que querem, como humanos, remodelar o seu caráter ao caráter divino. Esses que assim te aceitam, Senhor, são os que te saúdam, pois nós somos os teus guerreiros. Vamos em nome de Jesus.